Tá gravando? Hoje aqui num outro formato, a gente não tá reagindo a nenhum episódio aí da temporada, então também não deixa de se inscrever, de deixar o teu like pra não esquecer de fazer isso. Neto tá ali atrás das câmeras, sendo o jurídico do Galo hoje, nessa noite aqui que a gente tá gravando. E vamos falar de quê? De polêmica. A gente quer falar sobre por que Drag Race Brasil está sendo considerado uma temporada nem tão próspera, digamos assim, porque algumas pessoas estão se decepcionando com ela. Muitos gringos estão criticando, falando mal. Por que alguns brasileiros estão concordando com esses gringos? É sobre isso o vídeo de hoje. Então, pegando aqui o Twitter, tá? E vendo alguns comentários, tem muitos gringos falando que as brasileiras estão deixando a desejar, que estão usando alguns looks ruins, ou que, sei lá, estão comparando até com franquias tipo México, que aí já fica também uma coisa meio... Será que estão querendo falar mal de sul-americanos, né, de América Latina? O que tá pegando aí, né? Muitos gringos também falando que Drag Race Alemanha e Drag Race Brasil estão sendo portas de entrada para franquias que não são a dos Estados Unidos. Isso é muito interessante, mas também falando que às vezes é muito mais legal assistir essas do que as tradicionais, né, que é a dos Estados Unidos, talvez a do UK também, mas que às vezes parece uma paródia mal feita ou de mau gosto. E aí a gente também tem que concordar um pouco, né? Porque tem que seguir um pouco da fórmula, que já é bem sucedida dos programas tradicionais, e às vezes claramente é mais interessante, né? Não tem como negar, quem tá deixando isso de lado na sua análise é também uma pessoa muito mal-humorada, né? Porque tem muitos... A gente, como brasileiro, né, consegue absorver muito mais do que um gringo, obviamente, que talvez reclame. Mas quantas vezes não foi a gente sem entender, né, alguma referência, e nem foi por isso que a gente falou mal, não gostou também de alguma temporada, enfim. Outra coisa também, muitas pessoas lembrando que a Gottmik revelou que ela gastou, que ela investiu, né, $50 mil no Drag Race que ela participou, e assim, isso é meio que entre peruca, look e tal. Então, $50 mil, isso é $250 mil, né? Eu duvido que alguém do Drag Race Brasil tenha investido esse dinheiro, né? Ai, mamãe, segura 10 mil! Vamos ter um pouco de consciência, né, de classe, quando a gente fala sobre isso, uma consciência também sobre o Brasil, né? Gringo falar mal do Brasil, a gente até tá acostumado, mas brasileiro concordar só parece uma coisa muito mais esquisita. Neto quer falar. Eu acho que é entender também que a gente tá... Acho que é entender também que a gente tá na nossa primeira temporada. As pessoas esquecem que a gente tá numa temporada de estreia. E também de entender as dificuldades que é fazer drag no Brasil. Uma coisa é você fazer drag nos Estados Unidos, que a visibilidade hoje em dia já tá muito maior. E outra coisa é você fazer drag no Brasil com todas as dificuldades que a gente tem. Entender que é uma temporada de estreia tem que contar muito na análise de quem tá fazendo. E não adianta vir pra mim e falar, mas já é uma plataforma bem consolidada. Foda-se o que é isso. Não interessa a plataforma que é, dependendo de onde você tá falando, né? Assim, a gente aqui no Galo, a gente não faz drag, né? A gente não é drag, então a gente não tem nem como dizer as dores, né, que a gente sente, porque a gente não sente por não ser drag, mas a gente vê, né, muitas pessoas, assim, relatando essa dificuldade de fazer drag no Brasil e por que você está concordando com algum gringo. E plataformas como Drag Race França, né, indo para a sua terceira temporada, Drag Race Brasil tá na sua primeira. Acho que também a gente tem que lembrar que pode ser que Drag Race Brasil fique aquém, assim, de algumas franquias gringas para os gringos. Mas quando a gente vai analisar as drags no Brasil, a gente tem Pablo Vittar, a gente tem Greg Queen, a gente tem Glória Groove, a gente tem Lia Clark. Todas recentemente estavam no The Town, um festival muito grande agora que começou em São Paulo. E muitas delas fazem outras drags no mundo inteiro lembrar e perceber que no Brasil, drags são super estrelas, né? Superstars, assim. A Priyanka até chamou a atenção, assim, da Pablo, né? Que elas são amigas, falando, nossa, Pablo, meu Deus, como assim no Brasil tu faz um show, assim, imenso e tu lota estádios? Mas daí, na hora de analisar o Drag Race Brasil, o gringo tá lá xingando a gente, sendo que, olha, a Glória Groove, gente, a Glória Groove move multidões, né? Mas o Drag Race Brasil é ruim. Como? Se a gente tem
tudo isso, né, de referência na nossa cultura introjetada, né? A Pabllo toda hora aí tá na Globo, tava participando agora há pouco também do Caldeirão não, do Domingão do Hulk, da Conversa com Bial, então assim, quer alguma coisa mais gratificante do que ter essas drags inseridas, né, na sociedade. É uma polêmica. Vamos também terminar a temporada pra gente conseguir analisar com calma, né, o que tá rolando, como é que foi, se foi bom, se foi ruim. Mas não tá deixando nada a desejar. Nós, né, acho que o Neto também concorda, ele vai falar agora daqui a pouco. Né, a gente não tá deixando a desejar em nenhum momento. E assim, criticar tá super liberado. A gente também incentiva as críticas no sentido de serem análises a partir do ponto de vista de brasileiros olhando um reality brasileiro, né? Tá liberado de xingar, não tá proibido xingar, né? Eu quis dizer que a gente talvez deva terminar a temporada pra dar uma nota, assim, a temporada de 0 a 10 foi, sei lá, tanto. Outra polêmica também é sobre o lip sync. E aí, por isso que também eu acho cruel a gente ficar falando ou concordando com crítica, porque o negócio nem acabou, a gente nem sabe tudo que vai rolar. Mas o lip sync é uma oportunidade da gente exportar e apresentar artistas, mulheres brasileiras, né, que foram relevantes na nossa história, na nossa cultura, e a gente tá lá mostrando a Luísa Sonza. Muitas pessoas criticaram isso também, e trouxeram isso como um ponto que decepcionou, que frustrou elas. Mas também qual é o problema, sabe? Tipo assim, não é pra ser uma coisa tão cultural assim, né? Existem cada coisa, cada produto cultural tem a sua finalidade, né? Talvez esse não seja apresentar todas as maiores artistas do Brasil. É positivo a gente questionar e se perguntar se isso realmente tá legal, se não tá. É legal ser criterioso, mas também se permitir é relevante, né? É de bom tom. Dá pra gente ficar de boas e curtir o negócio. Neto vai falar. Eu acho que essa questão das músicas ser um monte de música de bate-cu é muito porque eu percebo que o programa entende essa vertente musical como uma coisa mais fácil de exportar. Tipo, um pop muito agitado, ele é um pop muito animado, ele é muito mais similar a um pop norte-americano ou de alguma outra parte do mundo do que a gente botar Alcione, que talvez seja um ritmo completamente nosso. E lembrando que a gente tá aqui, né, gravando esses vídeos periodicamente, né, à medida que os episódios vão saindo, então a gente não sabe tudo que rolou. Comenta, vê se tu também tá sentindo isso. Se tu é também um gringo que não concorda com a gente, pode comentar em inglês, a gente vai entender sim. Porque brasileiro entende português, entende espanhol, entende inglês. E vocês entendem o quê? Apenas o inglês. E vem aí no futuro uma análise com talvez todos os lip syncs, todas as músicas, uma análise mais geral da temporada. Acompanhem, se inscrevam aqui no canal, comentem, deem um like. Sigam a gente no Instagram, Neto, ali no nosso jurídico, na nossa salinha, no computer. E é isso. Beijos, até a próxima. Vai, corta.